te dizer, é bem diferente o Bolsonaro deputado do Bolsonaro presidente. Eu Bolsonaro acho a mesma coisa. Não, eu acho que teve uma diferença porque ele reduziu muito esse tipo de acontecimento. Ele era ainda mais caótico. Não, e acho que lá atrás, o que é diferente? Ó, o deputado, muitas vezes, para você ser mais conhecido, você tem que fazer um estardalhaço, entendeu? E o deputado, até por ter imunidade e tudo mais, e por ser a pessoa que parla pelo eleitor, meio que não tem que ter muito filtro, não. Eu vou te dizer, os meus eleitores não querem que eu tenha muito filtro, né? Tudo bem que é diferente porque eu sou mulher, então já existe uma certa discriminação com a mulher, por exemplo, que fala palavrão, o homem falando palavrão não tem tanto problema. Então, é diferente. Mas o deputado e o senador, teoricamente, quando ele não fala, é como se, tá vendo, é fraco, ó, não fala o que a gente quer, não fala o que a gente falaria e tal. E ele teve muitos embates e ficou, presidente, a gente não ouve mais você falar nada, você tem que falar, tá um absurdo, as coisas estão acontecendo e tal. E aí ele voltava, tá vendo, ó, se eu falo, tá ruim, se eu não falo, tá ruim. Ele falou, nunca vou agradar todo mundo. E é óbvio, ninguém vai agradar todo mundo, não existe quem, nem Jesus conseguiu. Mas o que eu sinto, por exemplo, uma das vezes que eu estava com ele... Jesus não queria agradar ninguém, tá? Vamos deixar isso claro aqui. Mas não estou dizendo que ele queria. Eu estou dizendo que ele não agradou. Mas eu não queria agradar mesmo, né? Então tá tudo certo. Eu não disse que ele queria. Eu disse só que ele não agradou. Que então, sendo tá perfeito bom, como ele foi, ele não agradou. Tudo bem, mas quando você fala assim, nem Jesus agradou todo mundo, você está querendo dizer o seguinte, olha... Ele poderia ter agradado, mas não agradou. Não puderia. Ele veio para não agradar mesmo. Então, assim, falar que ele não agradou todo mundo é falar o básico. Não, mas olha só. Eu sei que é falar o básico. Eu não estou dizendo que eu não falei o básico. Eu estou dizendo que se o homem que é enviado de Deus, perfeito, se esse cara não conseguiu agradar todo mundo... Não é conseguiu. Então, quer dizer, ele não conseguiu porque ele não quis. Ele não tentou, ele não quis. Mas vamos lá, Paulo. Eu não estou dizendo em nenhum momento que ele queria. Eu estou dizendo Você que falou não quis. Não, eu não falei não quis. Vai lá, repete a frase. Eu disse o seguinte, vamos lá de novo. Conseguiu, você falou. Ele não conseguiu agradar todo mundo. Não estou dizendo que ele quis. Eu estou dizendo que, sendo perfeito, ele não agradou. Então, vamos lá. Se alguém é perfeito e não agrada a todo mundo, como é que alguém que é totalmente imperfeito, que é um ser humano normal, vai agradar? Não vai. Não vai. É óbvio que não vai. E não estou dizendo que, com isso, o Bolsonaro queira agradar todo mundo também. Porque se ele quisesse agradar todo mundo... Ele poderia ter metade dos problemas que ele tem, mas ele resolveu enfrentar um sistema. Então vamos lá, como deputado, talvez ele quisesse realmente chocar, porque foi assim que ele se tornou conhecido. Se ele quisesse ser um deputado mediano, como a grande maioria dos deputados que estão ali tem deputado de 8 mandatos que você nunca ouviu falar o nome da pessoa, que eles estão ali bem quietinhos, só não preciso me reeleger, só para manter meu poder, não seria o Bolsonaro. O Bolsonaro mas ele estava 30 anos lá também, né? 28. Mas, assim, ele quis realmente, talvez, chocar. Não sei se a vontade era isso, mas talvez ele quisesse chocar. E chocou. Quando ele virou presidente, eu acho que ele mudou muito, tanto é que ele colocou um porta-voz, e quando ele percebeu que, não, eu preciso falar, ele mudou. Mas vamos lá. Uma vez eu estava num hospital com ele, que era um presídio, e virou um hospital, na época da pandemia, por conta de envio de verba do governo federal, que precisava fazer mais hospitais. E aí eu falei, presidente, a gente está aqui, acho que era Pirassununga, uma coisa assim, ou Guaratinguetá, não me lembro agora. E aí eu falei, presidente, vamos no hospital, pô, era um presídio tal, e o senhor mandou verba e virou um hospital. Ele falou, é mesmo? Governo federal? Eu falei, pô, vamos dar um pulo lá, queria ver. Aí a gente foi para lá, sem avisar ninguém. Ele viu o hospital, ficou super feliz, né? Falou quantas pessoas tinham sido salvas, etc, etc. Aí falaram, a imprensa chegou no fundo do hospital. Ele falou, não queria falar com a imprensa, eu só vim ver. Aí o pessoal, não, presidente, aquele negócio. Não, presidente, é bom você falar com a imprensa, vai lá. Aí chegou lá no fundo e começou a contar o valor que tinha sido enviado, quantas pessoas foram salvas, o que era o hospital antes. Aí vira uma moça, presidente, por que o senhor não estava usando um capacete XYZ na última motociata? Aí ele falou, porque meu capacete ele é para tiro de 762, ele aguenta até 762 e tal, então é um capacete específico. Aí a mulher falou assim, mas o senhor também não estava usando máscara. Aí ele de moto eu acho que é meio desnecessário usar máscara, e ele estava de máscara nessa hora. Mas então por que agora o senhor está de máscara? E ele falou, porque eu estou no hospital eu estou usando máscara.
Aí ela continuou insistindo, ele falou assim, pessoal, alguma pergunta sobre o hospital? Aí ela ficava enfiando o microfone na frente e perguntando mais coisa. Chegou uma hora que ele falou assim, o que você quer, que eu tire a máscara? Esse é o seu problema? Você quer ter um ibope de que eu tirei a máscara? Não, porque o senhor está sempre sem máscara agora aqui. Aí ele falou, pegou e tirou a máscara. Foi aquele dia que ele tirou a máscara, inclusive eu estava atrás, tirei também. E aí só apareceu ele tirando a máscara e sendo grosso com a jornalista. Só que eu vou te dizer uma coisa, eu que sou mulher, eu que não sou presidente, eu tava de saco cheio da mulher já. Quase que eu tava assim, cala a boca, você não tá vendo que ele quer falar sobre o hospital? Deixa ele falar pelo que ele veio falar aqui. Ele não tá afim de falar sobre isso. Respeita um pouco. Tipo assim, pergunta uma vez, pergunta duas. Se o cara tá respondendo, ok, mas... E tava lotado de jornalista querendo perguntar, e ela tava ali na frente, e enfiava o microfone como dizendo, não, você tem que responder para mim. Aí ele falou, essa é da Globo, né? É que ele viu o símbolo da Globo. Então, tipo assim, eu já vi ele perdendo a paciência, e eu tinha certeza que ali ele não queria ter perdido. E vou te dizer que eu tava perdendo já. Ao ponto de quase xingar a mulher. Mas aí que tá. Fazem isso de propósito, Paulo. E talvez... Faz isso porque político tem que fazer isso mesmo. Tem que pressionar o cara. É assim que funciona. Se fosse o Lula no lugar dele, se fosse o Suplicy, se fosse, sei lá, o Haddad, qualquer político de esquerda, ia rolar a mesma coisa e todo mundo ia, é isso aí mesmo, tem que apertar. Político tem que passar aperto. É assim que funciona. Não, e todos os outros presidentes já foram grosseiros com jornalistas justamente por causa disso, porque o cara não respeita. Agora, inclusive, ele não estava ela não estava respeitando os outros jornalistas que estavam em volta e que queriam perguntar também. Não, tudo bem, mas esse então, é um caso, né, cara? Assim, tem um monte de coisa. A gente está, assim, a gente começou esse tópico dizendo o seguinte, que ele não, eu acho que ele não mudou de quando ele era deputado para agora. A mesma coisa, fala as mesmas coisas, fala o que dá na telha, né? E a gente estava falando sobre chocar, né? E ele fala, ou ele fala consciente, porque ele quer chocar, né? Igual aquele papo, eu não sou coveiro, pô, caramba, saiu sem querer, não pode. Então falou para chocar, é isso. Então várias coisas que ele fala e que ele vive ainda continua falando. Não é só porque ele está respondendo ao jornalista impertinente. Ele fala assim porque ele fala assim. Porque ele sempre falou assim. Porque ele fala assim em entrevista, em que ele está falando aquilo que ele quer e de repente ele, solta uma. Nas lives que ele faz, não tem ninguém pressionando ele ali e ele fala o que dá na telha, entendeu? Eu prefiro ele assim do que um cara queridinho como FHC que põe na tua bunda por trás. Mas tudo bem, mas assim, não, o problema não é ele ser... eu prefiro ele assim. Eu prefiro que ele não fosse assim e nem assado, né? Assim, o FHC fez o que fez e tá aí. Agora o Bolsonaro também tá fazendo coisas. Então, eu preferia que ele não fosse assim e nem fosse igual ao FHC, se é para comparar. Então, quer dizer, ele é o presidente do país, ele tem que ser o presidente do país. Então, e tem que ser como... Mas eu estou dizendo que tem pessoas que vêm acompanhadas de defeitos. Todo mundo vem acompanhado de defeitos. Eu estou dizendo que eu prefiro o defeito do presidente Bolsonaro do que os defeitos do FHC. Foi isso que eu quis dizer. O FHC era um gentleman e, em compensação, fez coisas horrorosas pelo nosso país. E Bolsonaro não é um gentleman. O que o FHC fez de horroroso? Bom, vamos lá. Começar pela reprodução automática, né? Antigamente, aprovação automática nas escolas. Isso acabou com a nossa educação. Obra da FHC. A FHC, ao invés de construir mais escolas, ele disse, não, vamos aprovar todo mundo automaticamente. E hoje você tem gente formando na faculdade sem saber escrever uma oração completa e não sabendo organizar, concatenar as ideias, porque ele passou de fase direto, todos os anos direto. Um cara que começou lá atrás a negociar com ditaduras. Um cara que tergiversou em uma série de coisas que hoje são inegociáveis para a gente. Então, assim, ele era um cara do Foro de São Paulo também, um cara de esquerda. Um cara que, por exemplo, incentivava MST de invadir fazenda. Né? E que produziu um caos dentro disso daí. Assim, hoje... A gente não tem mais gente invadindo fazenda, né? Até teve 4 invasões durante todo o governo do Bolsonaro e 370 mil entregas de títulos para o pessoal que invadiu as fazendas na época, FHC, Lula e no próprio Temer.
Então, assim... Essas entregas de título foram feitas agora, tá dizendo? Nos últimos 3 anos e meio, a gente entregou 370 mil títulos de terra para aquelas pessoas que eram antigos MSTs, né? Uhum. Então, gente que já está... Uma galera que já estava lá há mó tempão. Que já está há muito tempo e mais interessante é o seguinte, 70 e poucos por cento, quase 75% desses 370 mil títulos foram entregues às mulheres da família. Então, assim, são mulheres que conseguiram a sua independência praticamente financeira, porque se você tem um título no seu nome, e é seu, individual, não é no nome do MST. O MST queria que fosse uma terra do MST. E aí você teria escravos ali de pessoas do MST. A gente sabe que o MST hoje, ele tem muitos escravos da terra, né? Você fica aqui, se você continuar votando no Lula, etc., e votar na esquerda, você pode ficar aqui. Senão, você vai ter que sair fora. E no sul da Bahia, por exemplo, quando a Força Nacional esteve lá, pegamos vários casos de mulheres que foram estupradas no MST, gente sendo feita de escravo, escola que não ensina. Vocês foram fazer o que lá? Fiscalizar? A Força Nacional esteve lá para poder demarcar as terras, para poder fazer entrega de título. Entendi. O MST não queria a demarcação da terra, porque não queria o título individual. Ele não quer que dê o título individual, porque o título individual é uma carta de alforria para a pessoa. É dizer assim, olha, você está livre agora, o que você plantar na sua terra é seu, o que você conseguir de benfeitoria para a terra é sua, e obviamente não vai deixar ninguém invadir aquela terra, né? É dele. E mais do que isso, ele consegue começar a pegar crédito. Então, o crédito, como é uma terra individual, está no nome dele, aquilo ali pode ser usado como uma garantia para ele pegar crédito. E aquilo ali vai desenvolvendo a terra dele, né? Entendi. Esses títulos, eles... antes, eles eram feitos... Essa entrega era feita de uma maneira diferente? Era feito para a galera do MST e tal? Então, na verdade, não existia antes. Não tinha. Então, você tinha as Essa invasões... é a primeira vez. Não é bem a primeira vez, porque teve entrega de título, teve demarcação de terra e teve entrega de título. Mas não para esse pessoal que era antigo MST e que estava nessa situação irregular há muitos anos e que acabava ficando escravo do sistema e do movimento, né? Então, o que aconteceu? A cada novo governo, eles invadiam mais terras. E nos preocupavam em tornar aquela terra algo seu, né? Agora não, agora a terra sendo sua, você não vai precisar buscar mais, né? Então, e isso é a primeira vez. Esses títulos, 370 mil, deve chegar a 400 mil no final desse ano, foi o maior programa de entrega de títulos da história do país.